Olá pessoal, vamos fazer uma série de vídeos sobre frequência cardíaca e eu vou começar o primeiro deles com essa pergunta aqui. As equações de predição da frequência cardíaca funcionam? Será que aquele tal de 220 menos a idade pode ser utilizado? Eu sou o professor Sérgio Gregório, esse é o meu Instagram, segue a gente lá e sempre tem coisa nova, sempre tem informação nova para vocês. E outra dica é o site physioex.com.br. Muitos cursos gratuitos, alguns cursos pagos bastante interessantes, eu acho que você vai gostar. Muito bem, por que a gente se interessa pela frequência cardíaca? Há bastante tempo já se observou uma relação direta entre a frequência cardíaca e a intensidade de exercício. Ou seja, quanto mais intenso o exercício, maior é a sua frequência cardíaca. Até um ponto em que se atinge uma tal de frequência cardíaca máxima, que seria o maior valor de frequência cardíaca que alguém pode atingir em um esforço máximo até exaustão. Nós vamos discutir essa determinação da frequência cardíaca no exercício máximo muito em breve. Mas nós estamos falando aqui da predição da frequência cardíaca máxima. E uma coisa que se observou é que ela permanece constante no dia a dia e se altera levemente de ano para ano. E aí surgiu a equação 220 menos a idade, E em 2004, um pesquisador chamado Robert Roberts fez um artigo muito interessante chamado A Surpreendente História da Equação 220 menos a idade. Nesse artigo, ele analisou a origem dessa equação, da 220 menos a idade, em diversos artigos e livros. E ele verificou que na maior parte deles a equação é citada, mas não se coloca uma referência. Ninguém sabe de onde veio. Inclusive, essa equação ela foi atribuída ao Carbonen. E ele esteve em contato com o professor Carbonen e o Carbonen disse que ele não tinha estudado esse assunto. Então, virou meio mitologia. Mas a questão é, será que é possível utilizar equações de predição da frequência cardíaca máxima? O Roberts concluiu no seu artigo que a maioria das equações derivadas de idade apresentam grandes erros de predição, ou seja, vai dar um erro superior a 10 batimentos por minuto. E mais recentemente, o Rios publicou uma série de equações que são voltadas a diferentes públicos, diferentes grupos. Por exemplo, uma equação geral seria 220 menos a idade, para homens 220 menos a idade, mulheres 226 menos a idade, e aí nós temos atletas masculinos e femininos, sedentários masculinos e femininos e obesos. Então foram diversas equações tentando se ajustar a populações distintas. E eu peguei algumas dessas equações, Você vê ali o 220 menos a idade. Se você pega uma pessoa de 30 anos de idade, e aplica em todas essas equações, nós vamos ter diferentes números, diferentes resultados. Então, na primeira delas, 220 menos a idade, 190 batimentos por minuto. A equação do Tanaka dá 187. A equação do Gillish dá 186. A equação do Gulat, 180. A equação do Zhu
né? 178. E publicada recentemente, né? Já vou falar sobre ela, a equação do Lat, né? Que dá 187. A pergunta é a seguinte: qual delas é a melhor, né? Será que dá para usar alguma delas? Qual é a frequência cardíaca real? Qual é a frequência cardíaca máxima real de uma pessoa? Então, recentemente foi publicado esse artigo, predição da frequência cardíaca baseada na idade, e daí ele colocou outras variáveis na equação: composição corporal, nível de aptidão, modalidade de teste, sexo, em uma população fisicamente ativa. Então ele já delimitou o grupo para o qual ele estava tentando aplicar essa equação. Notem nesse gráfico que a linha vermelha é a média, né? Obtida aí através de uma equação de regressão. Notem que nós temos muitos pontos, cada pontinho desse é uma pessoa, muitos pontos para cima e muitos pontos abaixo. E os dados estão bastante dispersos para cada faixa etária. Olha esse exemplo: uma pessoa de 40 anos, um dos indivíduos estava apresentando uma frequência cardíaca máxima real abaixo de 160. Enquanto que nessa mesma idade, algumas pessoas com a frequência cardíaca máxima acima de 200. Então, a variação é muito grande. Ou seja, indivíduos com a mesma faixa etária apresentam uma frequência cardíaca muito variável, uma frequência cardíaca máxima muito variável. E isso é um problema. Olha só quando ele comparou a frequência cardíaca máxima predita com a frequência cardíaca determinada no teste. Olha aí, né? Então, você tem uma grande variação nos resultados entre a frequência cardíaca máxima predita e a frequência cardíaca máxima obtida no teste. Varia muito, né? Então, a equação 202,5 menos 0,53 vezes a idade que foi obtida nesse estudo é a melhor para a população estudada, ou seja, para pessoas ativas, produzindo os menores erros médios nos grupos em comparação com outras equações, né? Sugerindo que poderia ser utilizada em indivíduos mais ativos. Então essa é uma das conclusões do estudo. Vamos para outra conclusão? Todas as equações apresentam um erro de aproximadamente 7 a 8 batimentos por minuto e, quando possível, a frequência cardíaca máxima deve ser testada, ou seja, determinada num teste, para se obter resultados mais precisos. Ou seja, o autor está dizendo que varia muito, né? Adicionando idade, composição corporal, nível de aptidão, modalidade de testagem e sexo, melhora a precisão da equação apenas ligeiramente sobre a equação, em relação à equação que utiliza apenas a idade. E, obviamente, colocar todos esses fatores numa equação tem pouca utilidade prática. Nossa capacidade de predição seria praticamente a mesma, né? Moral da história: equações de predição da frequência cardíaca máxima produzem resultados inaceitáveis para a prescrição de exercício. Essa é a nossa conclusão baseada em tudo que está por aí na literatura, né? Nós não temos ainda realmente uma maneira de predizer a frequência cardíaca máxima. Notem que o artigo do Lash, por exemplo, ele estudou pessoas muito ativas. Em pessoas muito ativas, eu simplesmente posso fazer um teste máximo, né? Então, até o momento nós não temos uma boa equação para
predizer a frequência cardíaca máxima e, obviamente, isso complica, né? Se a gente for usar isso na prescrição de exercício, vamos ter problemas. Nós vamos falar sobre o uso da frequência cardíaca na prescrição do exercício muito em breve. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui, né? Inscreva-se no nosso canal Prof. Sérgio Gregório, ativa a notificação, porque vem vindo muita coisa boa por aí e você vai ficar sabendo, né, se você clicar aquele sininho ali. Grande abraço e muito obrigado.